Vou falar sobre o conceito de determinante. O conceito de determinante é um conceito muito importante dentro da álgebra linear, ele tem muitas aplicações, tá? Uma das aplicações, né, para gente que já está estudando a parte de resolução de sistemas lineares, é a ideia de compreender quando uma matriz admite ou não uma inversa, tá? Então, saber o cálculo determinante ajuda, porque, por exemplo, uma matriz que admite inversa, ou seja, uma matriz que é invertível, o determinante dela é diferente de zero. Agora, uma matriz que não é invertível, que ela é uma matriz singular, o determinante dela é zero. Então, para identificar quando uma matriz admite ou não inversa, uma forma de fazer isso é através do cálculo determinante. O cálculo determinante ele tem outras aplicações também, muitas outras aplicações, por exemplo, quando a gente for estudar as transformações lineares, né? O valor do determinante, o sinal do determinante, ele indica o que uma transformação linear ela aplica, por exemplo, sobre um objeto, né? Que tipo de mudança ela faz sobre o objeto. Por exemplo, uma transformação linear que tem determinante 1, ela com certeza absoluta, ela não altera o volume do objeto, né? Ele pode alterar um pouco como o objeto vai estar disposto, ele pode deformar um pouco o objeto, mas ela, por exemplo, não roda o objeto, determinado é positivo. Quando o determinante dá 2, a gente sabe que a transformação linear ela multiplicou o volume do objeto ou a área do objeto por 2, tá? Então, uma das aplicações também do determinante é quando a gente estuda transformações lineares. E uma infinidade de aplicações que vão surgir ao longo do curso. E quando for de aplicação útil aí, eu indico, né? Eu comento. Então, comentando, né? Então, o determinante é uma quantidade muito importante que podemos calcular para uma matriz quadrada. Então, o determinante ele vai ser calculado especificamente para matrizes que são quadradas, né? Se não for quadrada, eu não consigo calcular o determinante. Ou seja, não está nem definido o determinante para matrizes que não são quadradas, né? Então, como eu comentei, né, tal quantidade tem muitas aplicações, como determinar se uma matriz possui uma inversa, se um sistema linear tem solução e se é único. Então, de fato, por exemplo, quando você tem um sistema linear com número de equações igual ao número de incógnitas, a matriz dos coeficientes vai ser quadrada. Se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, eu já sei que o sistema tem solução única. Se a matriz dos coeficientes tiver determinante igual a zero, eu já sei que a solução pode ser ou infinita, tá? Ou ter nenhuma solução, ou pode não ter solução, tá? Indicando o determinante da matriz, a gente pode identificar essas duas situações, solução única ou, se o determinante for igual a zero, infinitas ou nenhuma solução. Bom, neste curso a gente não vai calcular o determinante através da definição. A definição do determinante, eu nem vou colocar aqui a definição do determinante, mas é uma expressão que envolve uma somatória sobre um produtório, e esse produtório envolve a identificar como são as permutações dentro dos índices dos elementos da matriz, né? Então, é um conceito bastante complexo calcular pela definição. A gente vai usar algumas técnicas diferentes, tá? Que facilitam os cálculos, que diminuem, na verdade, o número de cálculos, tá? Mas eu não vou nem colocar a definição aqui determinante, se vocês quiserem dar uma olhada, tanto no Anton quanto naquele outro material que eu passei para vocês, tem a definição determinante via permutações, tá? Bom, então aí eu vou usar o conceito de cofatores e o conceito de menor de uma matriz. Bom, então o que é o conceito de menor de uma matriz? O conceito de menor de uma matriz é um conceito relativamente bastante simples para uma matriz, que é o seguinte, ó, dado uma matriz quadrada, os menores são os determinantes de uma matriz com menos elementos. Menos elementos como, né? Então, a gente pega, dado uma matriz quadrada, a gente pega essa matriz quadrada para obter um menor dela, né, que é o determinante de uma matriz menor, a gente pega, elimina uma linha e uma coluna. Então, eliminando uma linha e uma coluna, eu vou mostrar como a gente vai fazer isso.
a gente obtém uma matriz com uma ordem a menos, né? Então, é possível calcular o determinante dessa matriz, e esse determinante da matriz é chamado de menor, tá? Então, vamos fazer no caso 3 por 3. Como é que a gente obteria o menor no caso 3 por 3? Então, pega uma matriz desse tipo aqui. Quantos menores ela vai ter? Ela vai ter exatamente a quantidade de menores, vão ser exatamente a quantidade de elementos que tem a matriz. No caso 3 por 3, são 9 elementos, eu vou ter exatamente 9 menores. Bom, então, como é que eu obtenho esses menores? Então, o primeiro menor, o M11. Como é que eu faço? Olha, eu circulo o elemento A11, jogo fora quem? Eu jogo fora a linha que ele está, jogo fora a coluna que ele está, eu vou obter uma matriz com menos elementos, que vai ser a matriz A22, A23, A32 e A33. E o que é o menor M1 dessa matriz? Vai ser o determinante dessa matriz. No caso, o 2 por 2, um determinante ele é muito fácil da gente encontrar, né? Então, o determinante aqui vai ser A22 vezes A33, então fica A22 vezes A33, menos A32 vezes A23. Então, o menor o M1, né, desta matriz, o M1 dessa matriz, vai ser isso aqui. Tem mais? Tem. Para cada elemento eu posso encontrar um menor. O M12. O que vai ser o M12? Eu vou pegar nessa matriz aqui, vou eliminar a linha que o A12 está, vou eliminar a coluna que o A12 está e vou obter uma nova matriz, A21, A23, A31 e A33. Bom, o que é o menor dessa matriz? Ela vai ser o determinante dessa matriz menorzinha aqui, tá? Vai ser quem? Vai ser A21 vezes A33, A21 vezes A33, menos A31 vezes A23. Posso obter mais? Posso. São 9, né? Vamos fazer mais um exemplo aí, né? Então, o menor associado ao menor 13, né? O M13. Vai ser o quê? Eu vou pegar a linha 1, a coluna 3, eu vou jogar a linha 1 fora e a coluna 3 fora, obtive essa matriz menor aqui. Então ficou A21, A22, A31 e A32. Para calcular esse menor, eu venho aqui e calculo o determinante dessa matriz, que é A21, A32 menos A22, A31, né? Multiplico esse com esse, menos esse vezes esse. Tem mais? Tem. Vamos fazer mais um último exemplo aí. Imagine que eu queira encontrar o menor M21, né? Que é o menor associado à segunda linha, primeira coluna. Então, o que eu faço? Eu jogo fora a segunda linha, primeira coluna, sobra A12, A13, A12, A13, A32, A33, A32, A33. Quem é o menor dessa matriz aqui vai ser o produto A12 vezes A33, né? Que é o determinante. Vai ficar A12, A33, menos A32, A13, A32, A13, tá? Bom, aí fica como exemplo exercício para calcular os outros menores aí, tá bom? Então são mais, né? Calculei até agora 4, falta 5 para serem calculados. Vamos fazer um exemplo específico aí, um cálculo de um exemplo específico, usando números mesmo. Ó, essa matriz é 3 por 3 também. Quantos menores ela vai ter? Ela vai ter 9 menores, tá? Porque a quantidade de menores é a quantidade de elementos que tem a matriz. Bom, vamos fazer o cálculo aqui de 3 desses menores. Por exemplo, o M1. O M1 é feito o quê? Eu pego, elimino a primeira linha, a primeira coluna, sobra para mim o quê? 5, 6, 8 e 9, 5, 6, 8 e 9. E eu calculo o determinante dessa matriz. Então vai ficar 5 vezes 9, vai ficar 45, menos 8 vezes 6. 8 vezes 6 é 48, que está dando menos 3. Tá? O M22, né? Eu escolhi um genérico qualquer, um M22, um menor associado à segunda linha, segunda coluna. Então eu jogo fora o quê? Segunda linha, segunda coluna, sobra o que para mim? 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Vem aqui e calculo o determinante. O determinante disso aqui vai ficar 1 vezes 9 dá 9, menos 3 vezes 7 dá 21. 9 menos 21 dá menos 12. Calcular mais um aí, ó. O M13. Quem é o M13? O M13, eu vou jogar fora a primeira coluna, a terceira linha, né? Ó, primeira linha. Não, aqui é M,
3, 1, tá? Então, vou jogar fora a terceira linha e primeira coluna. Então, quem vai ser isso aí, ó, jogando fora terceira linha e primeira coluna, vai sobrar para mim o quê? 2, 3, 5 e 6. Então, o menor M31 vai ser o determinante dessa matriz que eu obtive. Então, vai ficar 2 vezes 6 dá 12, menos 3 vezes 5 dá 15, que vai dar menos 3. Tá? E no caso de uma matriz quadrada n por n, quantos menores a gente vai ter? A gente vai ter exatamente n ao quadrado menores, tá? Porque a quantidade de menores está associado à quantidade de elementos que tem a matriz. Você tem uma matriz n por n, ela vai ter n ao quadrado elementos, então ela vai ter n ao quadrado menores. Então, por exemplo, essa matriz A, que tem 1, 2, 3, 4 elementos, ó, ela é 2 por 2, ela vai ter 4 menores. Essa aqui é uma matriz que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, ela vai ter 9 menores. Era uma matriz 3 por 3, essa é uma 4 por 4, vai ter 16 menores. Tá? No caso geral, como é que a gente encontra um menor no caso geral? Né? Deixa eu dar uma matriz genérica aqui. Né? Então, imagine que eu dei essa matriz genérica A, que tem a primeira linha denotada como A11, A12, A1M menos 1, A1M, A1M mais 1 até A1N. Aí você fala, professor, por que você separou essa linha especificamente aqui, essa coluna especificamente aqui, a coluna M? Porque eu vou encontrar o menor MPM, tá? Que vai ser dado em função da linha M, da linha P e da coluna M. A outra linha aí que a gente tem é a A21, A22, A2M menos 1, A2M, né? Lembrando que eu vou eliminar essa linha, essa coluna, quando eu for encontrar o menor que eu estou pretendendo encontrar, que é o menor MPM, até o A2N. Bom, e aí vai até as linhas, aí eu identifiquei uma linha P, né? Então vai ficar o AP1, AP2, papapá, até o APN e a última linha a N1, a N2 até o ANN. Imagine que eu queira encontrar o menor MPM. Como que é o menor MPM? A gente elimina a Pésima linha, então manda embora esta linha e manda embora a Mésima coluna, coluna M, manda embora esta coluna aqui. Então o que eu vou ter aqui, né? Então, eu joguei fora, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, né? Eu peguei esta linha aqui, joguei ela fora, peguei essa coluna, joguei ela fora, eu encontrei uma matriz que tem n-1 linha por n-1 linha. Então, o determinante dessa matriz, que ainda é quadrada, vai ser o menor MPM, tá? Para essa matriz aí. Bom, e o cofator? O que é o cofator? O cofator, ele tem um papel fundamental no cálculo determinante, né? Inclusive uma regra que eu vou mostrar para vocês aí, ela vai usar soma de cofatores, né? De alguma forma, o cofator vai ser multiplicado por algum elemento da matriz, mas a fórmula ela vai envolver cofatores. Bom, então, como é que a gente define o cofator? Ele é definido em função do menor. Então, se você sabe calcular o menor, calcular o cofator é tranquilo, né? Como é que ele é, né? Então, o cofator IJ vai ser menos 1 elevado a I mais J. Então, isso aqui vai dar um sinal para o meu cofator em relação ao menor, vezes o menor MJ. Então, acontece o seguinte. Se I mais J, ó, I mais J for um número par, eu vou ter que o MIJ vai ser igual a CIJ, porque menos 1 elevado a um número par é 1. Então, 1 vezes MJ vai dar igual a CIJ. Então, sempre que o I mais J for par, então, a gente pode até colocar essa informação, né? Então, se I mais J for par, então, o CIJ vai ficar igual ao MJ. Agora, se o CIJ tal que I mais J é ímpar, então, o CIJ vai ser o quê? Então, nesse caso, se eu tenho menos 1 elevado a um número ímpar, ele vai manter o sinal, então vai ficar menos 1. Então, aqui vai ficar menos MIJ. Então, é a situação que a gente tem, tá? Então, por exemplo,
Vamos fazer o cálculo aí de alguns menores aí da minha matriz, né? Então, eu peguei a matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos menores ela vai ter? Ela vai ter 9 menores, mas aqui no exemplo eu vou fazer 3 menores apenas. Eu vou escolher alguns elementos aí. Imagine que eu escolho o elemento primeiro aqui, né? Posição A1, 1. Está na primeira linha, primeira coluna. Qual o menor que vai ser associado a ele? Vai ser o menor M1, 1. E como é que eu encontro esse menor? Ó, eu elimino a linha que esse elemento está, eu elimino a coluna que esse elemento está, então eu encontro o menor como determinante dessa matriz aqui, ó, da matriz 5, 6, 8 e 9. Quem é o menor nesse caso? Ó, a soma de 1 mais 1 vai dar 2. Eu já sei que o menor vai dar igual, o cofator vai dar igual ao menor, né? Então, quem é o cofator aqui, né? Então, já sei que o cofator vai ser igual ao menor, né? Mas jogando na fórmula, então vai ficar C1 menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o menor é M1, menos 1 elevado a 2 vai dar 1, então o cofator é igual ao menor. Então, o cofator é igual ao determinante de 5, 6, 8, 9. Quanto é esse determinante aqui? No caso, 2 por 2 é fácil, é 5 vezes 9, menos 8 vezes 6. Então, 5 vezes 9 dá 45, menos 6 vezes 8 dá 48. 45 menos 48 dá menos 3. Escolhemos outro aí para a gente calcular o menor. Quem pode ser esse outro aí? Por exemplo, o A12. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu encontro o menor M12. Como é que a gente encontra esse menor? A gente joga fora a linha que o elemento está e a coluna. Sobra o que para a gente? 4, 6, 7, 9. Então, o M12, o menor 12, é o determinante da matriz. 4, 6, 7, 9. E quem vai ser o menor? Nesse caso aqui a gente já pode ver que 1 mais 2... Quem vai ser o cofator, né? A gente já sabe que 1 mais 2 vai dar ímpar, vai dar 3. Então, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1, porque mantém um sinal. Então, o cofator 12 vai ter o sinal contrário ao sinal do menor M12, tá? Vai ser menos o menor. E quem é o menor aqui nesse caso? É só a gente calcular, né? Esse determinante é 4 vezes 9, então tem o sinal de menos, né? Igual aqui, né? O sinal de menos. Menos 4 vezes 9, menos 6 vezes 7. 4 vezes 9 é 36, menos 6 vezes 7 é 42. 36 menos 42 vai dar menos 6, com o sinal de menos fora vai ficar tudo mais 6. E um outro aí, né? Para a gente finalizar, um último... Por exemplo, o menor 2, 3. Quem seria o menor 2, 3? Ó, segunda linha, terceira coluna. Quem eu jogo fora? Eu jogo fora a linha que esse elemento está e a coluna também. Sobra 1, 2, 7, 8. Ó. 1, 2, 7, 8. Então, o menor M2, 3 é o determinante dessa matrizinha aqui. 2 por 2. Quem vai ser o meu cofator? O meu cofator vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3. Já perceba que 2 mais 3 vai dar 5. Então, o cofator vai ter o sinal trocado em relação ao sinal do menor. Então, vai ficar menos determinante de 1, 2, 7, 8. Que vai dar o que aqui? Vai dar menos, né? 8 vezes 1 menos 7 vezes 2. 8 vezes 1 dá 8, 7 vezes 2 dá 14, 8 menos 14 dá menos 6, com o menos lá de fora vai ficar mais 6 aqui também, tá? Bom, então o determinante de uma matriz quadrada, tem muitas aplicações, como já disse, né? Uma das aplicações é identificar se a matriz é ou não singular, que eu também já disse. E como é que a gente denota o determinante? Então, o determinante ele tem algumas formas de ser denotado. A que eu gosto mais é essa aqui. Eu escrevo det de A. Né? Então, det de A é o determinante de A. Mas você fala, professor, tem outras formas de escrever determinante? Tem algumas formas, né? Então, essa ou essas são as mais usadas, tá? Então, você pega uma matriz, coloca entre duas barras, né? Que são, sei lá, essas duas barrinhas aqui, isso aqui também pode identificar o determinante. Eu gosto mais de usar definição de determinante usando o det, né? Agora, se quiser pôr duas barras, também coloca. E como é que a gente calcula o determinante da matriz de uma matriz quadrada?
Ó, tem situações que são simples. No caso 2x2, no caso 3x3, a gente tem formulazinhas que facilitam o cálculo. Agora, para matrizes de dimensão maior ou com mais elementos, quadrada ainda, por exemplo, 4x4, 5x5, aí eu tenho que aplicar alguma técnica. Não tem uma fórmula fechada, eu tenho que aplicar alguma técnica para conseguir resolver, tá? Até consigo deduzir uma fórmula, mas as fórmulas vai ser gigante, não vai ser nada um processo mnemônico simples de ser lembrado. Então, no caso 2x2, então se eu der uma matriz 2x2, como é que a gente calcula o determinante? A gente basicamente multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Então, como está escrito aí, o que vai acontecer com essa matriz A? Que é formada pelos elementos A11, A22, A1, A12, A21, A22. Como é que vai ser? Então, vai ser o produto dos elementos na diagonal principal menos o produto dos elementos na diagonal secundária. Então, vai ficar o quê? A1 vezes A22 menos A21 vezes A12, tá? No caso 2x2, molezinho. Fácil de lembrar. No caso de uma matriz 3x3, também tem uma fórmula, né? Que deve ser um matemático chamado, ele é francês, né? Chamado Sarry, né? Ou se escreve Sarru aí, mas fala Sarry. Tem uma fórmula que é relativamente simples. Relativamente simples por quê? Porque é mais simples de você usar a técnica de Laplace que eu vou ensinar para vocês, tá? E como é que é essa técnica? Essa técnica é simples, ó. Eu tenho uma matriz 3x3, só vale no caso 3x3, tá? Não vale no caso 4x4, nem 5x5 e nada mais. Mas no caso 3x3, o que que eu faço? Eu pego essa matriz aqui e aumento ela adicionando mais duas colunas, tá certo? Quais são essas duas colunas que eu vou adicionar? Eu vou pegar a primeira coluna e vou adicionar ela entornar uma quarta e a segunda coluna entornar uma quinta coluna. Então, ó, eu tenho a matriz aqui, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 e vou adicionar mais duas colunas. Então, eu vou pegar a primeira coluna e vou colocar aqui. Então, eu vou colocar o elemento A1, aqui não é A12, é A21, né? Então, aqui vai ser o A21 e aqui vai ser o A31. Então, vamos colocar lá. Então, adicionei a primeira coluna. E vou adicionar aqui a segunda coluna. Então, a segunda coluna também é o A12. Então, vai ficar o A12, o A22 e o A32, tá? Então, tá na terceira linha, segunda coluna. Então, vamos lá. Então, como é que vai ser esta fórmula aí, a fórmula de Sarry? Bom, após eu fazer essa matriz grandona aqui com 5 colunas, o que eu faço? Para encontrar o determinante. Então, o determinante dessa matriz, né? Então, eu vou escrever aqui, né? Então, o det dessa matriz, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto dos elementos ao longo dos círculos azuis, vão somar aqui de modo positivo, então vai ficar o quê? O A1, A22, A33, que é o produto dessa primeira aqui, mais A12, A23, A31, então A12, A23, A23, A31 mais A13, A21, A32. Então, A13, A21, A32. Tá? Agora, menos quem? Agora as que sobram em magenta aqui, né? Que eu estou subindo em magenta. Então, vai ficar o que? Menos o A31, A22, A13, menos A32, A23, A11, então A32, A23, A11, menos A33,
A21, A12, tá? Então vai ficar assim a fórmula. Então você faz o produto ao longo das azuis entra como positivo, menos o produto ao longo das magentas, que entra como negativo. Bom, então o determinante consiste, né, eu já coloquei lá, né? Consiste em calcular a soma do produto dos elementos da diagonal circuladas em azul, menos o produto dos elementos das diagonais circuladas em magenta. Então aqui, se a fórmula estava errada, ali vai estar também. Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar aqui e vou levar lá, né? Eu já fiz a conta, vou levar ali embaixo. Então vamos lá, eu vou apagar essa que está aqui. Ó, que beleza. Não tem trabalho nenhum. Vem aqui, coloco, aqui eu já tinha feito, beleza, aí, ó, ficou bonitinho. Então o determinante dessa matriz é dado por essa fórmula aí. Vamos lá, vamos calcular o determinante dessa matriz usando a regra de Sarrus, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó, vou apagar aqui, né? Para a gente poder fazer o cálculo, fazer um cálculo bem simplesinho, né? Então vem aqui, né? Então vou calcular o det dessa matriz, determinante de A. Então eu venho aqui, adiciono as duas primeiras colunas. Então vai ficar 1, 1, 0, 2, 2, 1. Como é que vai ficar esse determinante? Então eu venho ao longo desta diagonal e faço o produto. Então vai ficar 1 vezes 2 vezes 4. Já vou colocar aqui, ó. 8 mais 4 vezes 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vezes 1 vezes 1, mais 3. Tá? Fácil, né? Ó, então, ao longo dessas aqui, eu fui positivo. Agora eu subo negativamente. Então vai ficar o quê? Ó? 0 vezes 2 vezes 3 dá menos 0, né? Menos 0. 1 vezes 4 vezes 1 vai ficar menos 4. 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. Tá? Circular aqui. Então, quanto que vai dar isso aqui? Então, a soma, né? Fazendo a soma vai ficar o quê? 8 mais 3 dá 11, menos 4 vai dar 7, menos 8 vai dar tudo menos 1. Então, o determinante dessa matriz é menos 1. Aí você fala, professor, tem situações também que simplifica o cálculo para a gente, mesmo para matriz que não seja nem 2 por 2, nem 3 por 3? Tem, tá? Dois casos que são importantes para o cálculo de uma matriz, o determinante de uma matriz, são quando a gente tem matrizes que são na forma triangular, tanto triangular superior quanto triangular inferior. Como é que é o determinante de uma matriz triangular? É só fazer o produto dos elementos na diagonal principal. Só o produto dos elementos da diagonal principal. Então, qual que é o determinante dessa matriz A? É só pegar os elementos dessa matriz triangular aqui e multiplicar. Então, o determinante de A vai ser A1 vezes A22 até ANN. Ó. Aqui é a mesma coisa. Se for triangular inferior ou triangular superior, né, ou triangular inferior, o cálculo do determinante da mesma forma, tá? Então, se a matriz for uma matriz triangular superior ou inferior, vale o produto dos elementos da diagonal principal. Você fala, professor, e se tiver um elemento abaixo? Se for quase tudo zero, né, no triangular superior, mas tiver um elemento abaixo da diagonal principal, o que eu faço? Aí você tem que fazer o cálculo, né? Você tem que aplicar a regra de Laplace, que eu vou ensinar para vocês logo ali à frente, tá? Mas se a matriz tiver bastante zeros, a gente já sabe que vai facilitar muito a gente na hora de encontrar o cálculo determinante. Eu vou mostrar para vocês que isso você vai ver que vai facilitar, tá? Bom, e no caso geral, como é que a gente trabalha com o cálculo determinante da nossa matriz, né? Se a gente tivesse uma matriz de mais de 3 elementos, fosse uma matriz 4x4, 5x5 e assim sucessivamente. Bom, uma técnica a ser usada aí é uma técnica devido a uma matemática chamada Laplace, né? Inclusive ela ganha o nome de
teorema de Laplace, essa técnica de resolução. Na verdade, quando eu for falar, eu vou falar aplicar a técnica de Laplace. Em que ela consiste? Bom, ela consiste basicamente em escolher uma linha ou uma coluna, tá certo, da minha matriz, ir caminhando ao longo desta linha que você escolheu ou ao longo da coluna que você escolheu, é uma ou outra coisa, tá? E ir calculando ali os cofatores associados a cada um dos elementos. O que vai acontecer? A gente vai ter uma matriz N por N, o cálculo determinado da matriz N por N, vai se reduzir a um cálculo, a uma soma de cálculos de matrizes N-1 por N-1. Então você perceba, o cálculo não vai ser, a resposta não vai ser direto. O teorema de Laplace, ele vai ter que ser aplicado quantas vezes necessária até chegar a uma matriz, por exemplo, uma matriz 3x3, no qual a gente sabe calcular o determinante da matriz. Então, por exemplo, se tiver uma matriz 4x4, então, ao aplicar o teorema de Laplace, a técnica de Laplace, a gente consegue reduzir para uma soma, algumas somas, né, vai depender da quantidade de elementos diferentes de zero a gente tem ao longo da linha ou coluna que a gente escolhe, então vai ser algumas somas, e essas somas serão dadas por determinantes de ordem de uma matriz 3x3, então a gente consegue calcular. Se fosse uma 5x5, o que aconteceria? Primeiro, na primeira passada do método, a gente reduziria para um sistema usando matrizes, né, uma soma usando uma determinante de matrizes 4x4. Depois, para cada matriz 4x4, a gente tem que reduzir para uma 3x3. Então, perceba, o número de cálculos que terá que fazer. Né? Então, no caso geral 4x4, você teria que fazer 4 cálculos determinante 3x3 separado. No caso de uma 5x5, você teria que fazer 5 cálculos determinante 4x4. E cada 4x4 você iria calcular 4 determinantes 3x3. Então, olha para você ver, seria 5 vezes 4 determinantes 3x3. Então, teria que calcular 20 determinantes 3x3. Então, perceba, o número de contas que a gente tem que fazer é grande. Se fosse uma matriz 6x6, seria 6 determinantes 5x5. Depois, cada determinante 5x5, você teria que aplicar 5 determinantes 4x4, cada 4x4 seriam 4 3x3. Então seria 6 vezes 5 vezes 4. Então daria quanto aí? 5 vezes 6 dá 30 vezes 4, 120 determinantes 3x3. Isso de uma matriz 6x6 usando a técnica de Laplace, tá? Então, você vê, cresce muito o número de contas que a gente tem que fazer. Bom, vamos fazer um exemplo, né? Vamos apresentar a técnica aí para vocês através de um exemplo que eu acho que é mais fácil da gente compreender como é que a gente faz a resolução desse cálculo de matriz aí, tá? Determinante. Então, vamos lá. Deixa eu adicionar uma página a mais. Tá? Então, vou dar uma matriz A aqui qualquer, por exemplo, ou pegar primeiro o caso mais simples, aí um caso 3x3, né? Então, A igual a 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 1. Tá? Essa é a matriz que eu quero fazer o cálculo. Você fala, professor, usando o método Laplace, né? Você fala, professor, a gente sabe calcular o determinante dessa matriz usando aquela técnica de repetir as duas colunas e fazer o produto aí para poder encontrar o valor determinante. De fato, a gente sabe calcular desse jeito, mas eu quero mostrar para vocês, eu quero ilustrar para vocês o método Laplace, tá? Então, eu vou apresentar o método de Laplace no caso 3x3 aí, tá? Então, vamos ver como é que é, né? Ó, você escolhe ou uma linha ou uma coluna, tá? Você fala, professor, qual linha, qual coluna escolher? Não importa qual linha ou qual coluna você escolha, se você faz o cálculo correto, independentemente de qual escolha seja feita, a resposta vai ser a mesma. Só que existem situações em que facilitam os cálculos, como eu vou mostrar no exemplo posterior. Quando a matriz possui zeros,
o que a gente escolhe? A gente sempre escolhe a linha ou a coluna que possui mais zeros. Por quê? Porque no cálculo, você vai ter menos cálculo para fazer nessa situação onde tem mais zeros. Aqui não tem zero em lugar nenhum, então tanto faz qualquer linha ou coluna que você escolha. Por exemplo, vamos escolher a segunda linha para a gente poder fazer o cálculo, tá? Então, o determinante de A, né? Usando Laplace, será. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar, deixa eu copiar a matriz aqui, né? Então, vou escolher a segunda linha, tá? Vou escolher a segunda linha para eu poder pegar minha matriz, tá? Vai ser a segunda linha. Então, tá aqui, né? Então, como é que vai ser esse cálculo aí? Ó, escolhendo a segunda linha. Então, é essa aqui, né? Então, basicamente eu vou andar ao longo da segunda linha, tá? Então, o determinante de A ele vai ficar assim, ó. Vou pegar esse primeiro elemento que eu circulei aí, então vai ficar 5 vezes menos 1, agora eu pego o cofator, né? Menos 1 elevado, qual a posição dele? Ó, ele está na posição segunda linha, primeira coluna, então na posição 1 mais 2, desculpe, 2 mais 1, né? Tanto faz, mas deixa eu só manter o padrão aqui correto. Então, segunda linha, primeira coluna, vezes o det de quem? O det do menor associado a ele. Então, eu vou jogar fora a linha e a coluna que ele está. Então, vai ficar 2, 4, 3 e 1, tá? Esse é o menor associado aí. Aqui que eu faço, vou para o próximo número. O próximo número aqui é 7, tá? Então, vai ficar o que aí? Vai ficar mais 7 vezes menos 1. Qual a posição que ele está? Ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, fica 2 mais 2, det de quem? Qual é o menor associado a ele? Vou jogar fora a linha que ele está e a coluna que ele está. Então, vai sobrar 1, 4, o 9 e o 1. O 9 e o 1. Aí, mais, finalmente, o último. Qual é o último? O último elemento é o número 8. Está aqui, ó. 8. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 8 vezes menos 1 elevado à posição que ele está. Ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, vai ficar 2 mais 3, né? Segunda linha, terceira coluna, 2 mais 3. Det de quem? Ó, vou pegar o menor aí. Então, vai ficar 1, 2, 9, 3. 1, 2, 9, 3. Tá bem? Olha lá. Bom, agora é só fazer a conta, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 5 menos 1 elevado a 3, porque 2 mais 1 é 3, vai ficar menos 1. Então vai ficar menos 5. Vamos calcular o determinante, esse determinante aqui, ó. Esse determinante vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 4. Então, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 4 dá 12, só que sinal negativo, né? Então, menos 12. Então, 2 menos 12 dá menos 10. O próximo, mais 2 mais 2 dá 4, né? Então, menos 1 elevado a 4, então vai ficar 7. E quanto que é esse determinante aí, ó? O determinante vai ficar 1 vezes 1 dá 1, menos 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36, só com o sinal trocado. Então, vai dar menos 36. Então, 1 menos 36 dá menos 35. Finalmente, aí o último, menos 1 elevado a 2 mais 3. 2 mais 3 é 5, então vai ficar menos 1, né? Porque menos 1 elevado a potência ímpar fica negativo. Então, menos 1 vezes 8 vai dar menos 8 vezes esse determinante. 1 vezes 3 dá 3, menos 9 vezes 2 dá 18. Então, 18 menos 18 mais 3 dá menos 15, tá? Bom, então fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar menos 5 vezes menos 10 dá 50, menos 7 vezes 35, então vai ficar menos, né? 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 3 dá 21,
com mais 3 dá 24, então vai ficar menos 245. Menos 8 vezes menos 15 vai ficar mais, né? Então 8 vezes 5 dá 0, vai 4. Então vai dar 120. Então vai ficar o quê, né? 50 menos 245 dá menos 195. Menos 195 mais 120 dá menos 75. Então, o determinante dessa matriz aqui, ó, a matriz 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 1, está dando menos 75. Vamos lá ver no Scilab se realmente vai dar isso mesmo. Tá? Deixa eu abrir o Scilab aqui, só um segundinho. Como é que a gente escreve uma matriz aqui no Scilab, né? Então é muito fácil, só lembrando a escrita da matriz no Scilab. Ela vai ser escrita assim, segundo aí. Então vamos lá, a matriz que eu tenho aqui, ela é, deixa eu ver aqui, a matriz é 1, 2, 4, 5, 7, 8, então vamos lá. Vai ficar a matriz A, né? Igual a 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 1. Essa é a matriz, tá? Quadradinha. Como é que a gente calcula o determinante? Para calcular o determinante é só escrever det de A. Tá? Olha lá a resposta, ó, menos 75, que foi a resposta que eu obtive. Tá? Então, para fazer o cálculo aqui no Scilab, molezinha, né? Muito fácil, muito simples. Bom, então, e se a gente quiser fazer o cálculo de uma matriz 4x4, né? Então, voltando aqui as minhas continhas, né? Então, imagine que eu queira calcular agora o determinante de uma matriz A 4x4. Vamos construir uma matriz 4x4 qualquer aí. Só que eu vou pôr zeros nela só para a gente escolher qual é efetivamente a linha que a gente vai escolher. Então, vai ficar, ó, 2, 4, 5, 3. 0, menos 1, 2, 4. 5, 0, 0 e 3. 2, 1, 4 e 8. Então imagine que a gente queira calcular o determinante dessa matriz aqui, usando a regra de Laplace. Tá? Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para encontrar o determinante usando a regra de Laplace? É escolher uma linha ou uma coluna para a gente andar ao longo dela, encontrando os menores ou os cofatores aí para poder fazer o cálculo. Olhando para essa matriz, qual a gente vai escolher? A gente vai escolher ou a linha ou a coluna que tem mais zeros. Então vamos olhar aí, ó. Olhando para a primeira linha, tem algum zero? Não, não tem nenhum zero. Essa aqui não vai ser a escolha minha. A segunda linha tem algum zero? Tem um zero. Por enquanto é que tem mais zeros. A terceira linha tem zero? Tem 2. Olha que delícia. Então a terceira linha já vai ser a escolha minha. A quarta linha tem zero? Não. Aí a gente pode olhar pelas colunas também, né? Por enquanto, quem está ganhando a parada de usar vai ser a terceira linha, né? Mas se eu fosse olhar as colunas, né? Olho para a primeira coluna, tem zero? Tem, mas só um. Então não vale a pena eu calcular aí. Vou na segunda coluna, tem quanto zero? Um também. Terceira, só tem um zero. Na quarta não tem nenhum zero, tá? Então se você quiser sofrer menos na hora dos cálculos, qual linha a gente vai escolher para fazer as contas? A gente vai escolher essa linha aqui, ó. Então essa linha vai ser escolhida por quê? Porque ela tem mais zeros, tá? Então a gente vai andar ao longo dessa linha. E o bom é que a gente não vai precisar se preocupar quando a gente chegar nesses dois elementos aqui. Só vou precisar calcular os menores, né? E o determinante depois, associado ao 5, ao número 5 e ao número 3, tá bem? Então vamos lá calcular o determinante da matriz. Então vai ficar o quê, né? Então o det de A, tá? Deixa eu deixar um espacinho aqui para eu poder colocar a matriz para eu poder cancelar, né? Que vale a pena olhar.
Então, o det da matriz A como é que a gente calculou o determinante de A? Então, determinante de A, andando pela regra de Laplace e andando ao longo dessa linha aí, o que a gente vai fazer? Vai ser quem? Então, o primeiro vai ser o 5, né? Então, vai ser aqui. Então, vai ficar 5 vezes. Qual posição que ele está? Ele está na terceira linha, então vai ficar menos 1 elevado a 3, mais primeira coluna, tá? Vezes o det de quem? Agora, se a matriz é 4 por 4, o seu menor vai ser 3 por 3. Então, a gente vai obter o determinante de uma matriz 3 por 3. No caso 3 por 3, a gente não precisa reduzir mais, porque no 3 por 3 a gente sabe calcular. Mas imagine se eu fosse calcular uma matriz 5 por 5, o que eu teria que fazer? Eu aplicar o menor e cair em algumas matrizes 4 por 4. Cada uma delas eu teria que aplicar de novo o processo da Laplace. Então, você está vendo, é muita conta. Uma matriz 5 por 5 para calcular o determinante, na mão é praticamente impossível você querer fazer isso, né? O bom é que tem programas bons de computador aí para a gente calcular. Então, eu vou jogar fora o quê? A coluna em que o 5 está e a linha em que o 5 está. Então, vai ficar o quê? 4, 5, 3, menos 1, 2 e 4, 1, 4 e 8. Aí a gente vai ali no rascunho para poder fazer o cálculo do determinante dessa matriz 3 por 3 aqui. Quem está acostumado já não precisa copiar as duas colunas, mas eu vou lá vou no rascunhozinho aí para a gente fazer o cálculo. Agora quem? Mais, ó, o próximo seria o zero, mas o zero, como eu disse para vocês, não vai entrar na brincadeira, porque ficaria 0 vezes qualquer coisa, 0 vezes qualquer coisa dá 0, o segundo também. Então, eu só preciso olhar para quem? Para o 3. Então, vai ficar 3. Então, quem que eu vou cortar aí no 3? Né? Então, do 3 eu vou jogar fora quem? Eu vou jogar fora esta linha toda e esta coluna toda. Então, o que vai sobrar para a gente aí? Então, vai sobrar o 3 vezes menos 1 elevado à posição que ele está. Onde que ele está? Ele está na terceira linha, então vai ficar 3 mais 1, 2, 3, quarta coluna, vezes o det de quem? Do menor dele. O menor é 2, 4, 5, 2, 4, 5, 0, menos 1 e 2, 0, menos 1 e 2, 2, 1 e 4. 2, 1 e 4, tá? Então, você está vendo, ó, eu precisei calcular, vou ter que calcular dois determinantes 3 por 3. Põe no rascunho para fazer o cálculo. Hoje, a gente pode fazer embaixo aqui, não precisa no rascunho não. Então, vou calcular o determinante, né? Dessa 3 por 3. Então, det 4, 5, 3, menos 1, 2 e 4, 1, 4 e 8. O que a gente faz para calcular o determinante dessa 3 por 3? Usando a regra de Sarri, eu venho aqui, coloco como uma quarta coluna a primeira. Então, fica 4, menos 1 e 1. E a quinta coluna, 5, 2 e 4. Tá? Então, agora eu faço qual produto? Eu vou calcular isso, né? Isso. E isso positivamente. Então, fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Ó? 4 vezes 2 vezes 8. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 8 dá 64. 5 vezes 4 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. Então, mais 20. 3 vezes menos 1 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12. Vezes menos 1 dá menos 12, tá? Fala, professor, por que ficou menos? Ficou menos por sinal de menos 1 aqui, tá? Mas a gente tá vendo, a gente colocou todo o sinal dele positivo. Agora eu faço o quê? Agora eu subo por aqui, né? Então, vou fazer o produto desses aqui, desta outra aqui, com sinal trocado. Então, fazendo com sinal trocado aí, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Aqui a gente vem com o sinal menos 6. Tá? Se quiser, pode colocar continuando aqui, né? Não precisa colocar embaixo. Então, dá menos 6.
O próximo, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Com sinal de menos, então menos 64. E o outro vai dar 8 vezes menos 1 dá menos 8, vezes 5 dá menos 40. Menos 40 trocando o sinal vai ficar mais 40. Então vai dar o que aqui, ó? 64 mais 20 dá 84. 84 menos 12 dá 72. Menos 6 dá 66. Menos 64 dá 2. Mais 40 vai dar 42. Ops, 42. Vai dar... Vamos fazer de novo que eu perdi a conta. 64 mais 20, 84, menos 12 dá 72, menos 6 dá 66, menos 64 dá 2, mais 40, 42. Tá? Agora eu vou calcular o determinante da outra matriz, que é a matriz 2, 4, 5, 0, menos 1, 2, 2, 1, 4. Tá? Então, como é que vai ficar aí o determinante? A gente vem aqui, né? Apaga o parênteses, né? O parênteses do lado direito e completa com as duas colunas. Então, vai ser a coluna 2, 0 e 2, 4, menos 1 e 1. Tá? Eu não vou mais circular aqui, vou fazer a conta direto. Então, vai ficar o quê? Ó? 2 vezes menos 1 vezes 4, então 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 4, menos 8. 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, com sinal positivo, mais 16. 5 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 0, então se quiser colocar aqui mais 0, coloca. 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 5 dá menos 10, com o sinal trocado, agora vai ficar mais 10. Troca o sinal do produto que a gente achar. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, troca o sinal, vai dar menos 4. 4 vezes 0 vezes 4 vai dar mais 0, né? Então vai ficar menos 8 mais 16 dá 8, mais 10 dá 18, menos 4 dá 14. Tá bem? Então voltando, né? Colocando aí, usando isso aqui, né? Então vai ficar o quê? O det de A vai ficar 5 vezes menos 1 elevado a 3 mais 2, menos 1 elevado... a 3 mais 1, vai ficar menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 vai dar 1, tá? Então vai ficar 1, vezes esse determinante, primeiro determinante aqui, que deu 42. Então vai ficar 42. Agora o próximo que sobrou é mais 3 vezes menos 1 elevado a 3 mais 4, 3 mais 4 é 7, então menos 1 elevado a 7, então vai ficar menos 1 elevado a 7 é menos 1, vezes o determinante, esse determinante dessa matriz aqui que a gente já achou que deu 14. Tá? Então fazendo a conta aí vai dar o quê? Ó? 5 vezes 42, né? 5 vezes 40 dá 200, 5 vezes 2 dá 10, então 5 vezes 42 dá 210. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 14 dá menos 42. Então 210 menos 42 vai dar 168. Tá? Se eu não errei na conta, vai dar isso aí, que é o determinante da matriz. Depois vocês verifiquem para ver se dá 168 mesmo. Tá? Então, ó, o processo de Laplace para poder fazer o cálculo, ele é bem simplesinho, tá? Não tem dificuldade. Alguém vai fazer uma pergunta? Abrir o microfone?
Pode dizer. Pode, mas eu acho que dá mais conta, né? Ah, não, mas aí aquilo só vale no caso 2 por 2, né? No caso 3 por 3, você tem que fazer o cálculo fazendo isso aí. Repete as duas colunas e faz essa conta. Eu imaginei que o caso anterior é aquele de fazer redução para menos, é, aplicar o que eu tinha feito no exemplo anterior. No qual, o que foi feito no exemplo anterior? A gente pegou e fez a redução usando o processo de Laplace. Olha, não vale a pena, a minha opinião, utilizar a redução para calcular o determinante da matriz 3 por 3, porque a quantidade de contas que você vai fazer vai ser maior do que fazer jogar nessa regra de sarrir direto. Mas se você quisesse fazer, né, imagine que você quisesse vir aqui, eu vou montar para você uma das duas matrizes, por exemplo, a de cima ali, ó. Vou começar a montar só, depois eu apago, tá? Então, se você fosse fazer para essa matriz usando o processo anterior, se você quisesse, você poderia, mas ó, eu não indico não. 1, 4 e 8. O que você teria que fazer aqui? Oi? Só 3 por 3. Se você quiser fazer na 4 por 4, você vai fazer errado. Muita gente chega na ordem de 3 por 4, 4 por 4 e pensa o seguinte: ah, eu vou repetir também nas duas colunas, ou as três colunas, e vou fazer o produto igual faz no Sarri 3 por 3. Você erra, tá? Não tem coisa simples para mais do que 3. Só tem 2 por 2 e 3 por 3. Diga. Dá também. Isso. Exatamente. Então você pega uma 5 por 5, você aplica Laplace, aí você vai cair numa 4 por 4. Na 4 por 4 você aplica Laplace de novo, aí cai numa 3 por 3. Olha você ver quanto de conta você tem que fazer. É doloroso o processo, né? Não sei, eu acho que não. Não vou colocar 5 por 5. Na verdade, fazer conta na mão é só para vocês testarem se vocês aprenderam o processo, tá? Mas quem vai pedir para o aluno calcular a pessoa na vida real, né? Como dizem os alunos, na vida real, porque aqui não é vida real, aqui quando está estudando não é vida real. Quem que vai calcular um determinante de uma matriz 5 por 5 ou 6 por 6 na mão? Ninguém, né? A não ser que a matriz seja uma triangular superior ou triangular inferior, ou que tenha um monte de zeros, mas tirando isso, o processo é muito complicado, né? Você está vendo que tem muita conta. Então, se fosse uma matriz 5 por 5, cairia uma 4 por 4. Cada 4 por 4 você teria que aplicar o processo de novo. Então, imagina uma 5 por 5. No pior dos casos, ó, vou imaginar no pior dos casos, uma 5 por 5 você escolhe uma linha, não tem zero em lugar nenhum. Então você ia ter que calcular, você ia ter que fazer 5 matrizes 4 por 4, que seriam 5 menores, você ia correr ao longo de uma linha uma coluna. Cada uma dessas matrizes, que seriam 4 por 4, você teria que aplicar de novo. Então, imagina, você teria que calcular mais 4 matrizes com determinante 3 por 3. Então, a quanto de contas teria que fazer? Você teria que fazer 4 vezes 3, seriam 12, vezes 5, 60. 60 cálculos você teria que fazer para poder calcular o determinante. Muita conta. Muita conta. Tá? Um processo que, se o professor for sádico, ele coloca, né? Se ele quiser que o aluno sofra, ele coloca. Mas eu não sou desses, eu não gosto. Por dois motivos. Primeiro, que eu vou ter que corrigir. Então a dor vai ser compartilhada. Vocês terão a de vocês, eu também terei que corrigir. Então eu não vou dar uma matriz 5 por 5, muito provavelmente não, né?
E as 4x4 também vai ser uma ou outra matriz, só para ver se vocês aprenderam o processo. Mas imagine que o aluno tinha feito a pergunta para mim, né? Que se eu quisesse aplicar no processo anterior, ao invés de usar a regra de Sarri aqui, né? Que eu acho mais simples, eu tivesse feito a fórmula anterior que eu tinha feito, usado Laplace aqui de novo. Como é que ficaria esse caso? Você escolheria uma linha ou uma coluna, qualquer delas, ó, não tem zero aqui, então você está vendo que qualquer uma que você escolher, a quantidade de cálculo vai ser a mesma. Vamos imaginar escolher essa aqui mesmo, né? Vamos pegar a primeira linha. Então, ó, como é que ficaria a conta que você teria que fazer? Ficaria assim, ó. Ficaria 4 vezes menos 1 elevado ao que? A posição dele é 1 mais 1 vezes o determinante do menor associado a ele. Então eu jogaria fora a primeira linha, a primeira coluna. Então sobraria 2, 4, 4 e 8. Ó, 2, 4, 4 e 8. Aí mais, aí eu vinha para o próximo elemento que é o 5. Tá? Então ficaria 5 vezes menos 1 elevado à posição que ele está. Então ele está na segunda, primeira linha, segunda coluna. Então é 1 mais 2 vezes o determinante de quem? Ó, jogaria fora a primeira linha, segunda coluna, então sobraria para mim menos 1, 4, 1 e 8. E finalmente o último aí, mais 3 vezes menos 1 elevado. Qual posição que ele está? Ele está na primeira linha, terceira coluna. Então 1 mais 1 vezes o det de quem? Jogo fora primeira linha, terceira coluna. Então sobra menos 1, 2, 1 e 4. E agora eu tenho que calcular o determinante de cada uma dessas matrizes 2 por 2. 2 por 2 é fácil, né? Porque vai ficar 2 vezes 8 dá 16, menos 4 vezes 4 dá 16, inclusive eu fiz determinante dá 0. Tem que fazer de cada um. Olha, esse processo eu acho mais longo do que fazer a regra de Sarri, não é não? Eu acho. Mas se quiser fazer, pode também, tá? A resposta vai ter que dar a mesma. Eu acho que fazer o cálculo, ó, repetir as duas colunas e fazer o produto positivo ao longo das azuis e negativo, né, trocando o sinal, né, ao longo das magentas, eu acho que é muito menos cálculo, tá? Mas aí vai da escolha de cada um. Agora, para ordem 4 e ordem 5 e ordem assim sucessivamente, não tem uma regra simples, tá? Não tem regra simples, tá bom? Bom, vou colocar aqui, né, o caso geral aqui, vamos só para ficar identificado como é que fica o caso geral, né? Se der uma matriz genérica qualquer, como é que ficaria a regra de Laplace, né? Então, para uma matriz genérica quadrada A, como é que a gente encontra a fórmula de Laplace, né? Então, vamos supor que essa matriz genérica quadrada aqui é escrito como A1, 1, A1, 2, A1N, A2, 1, A2, 2, A2N. E aí eu tenho uma iésima linha, AI1, AI2 até AIN. A última AN1, AN2, ANN. Por que eu circulei essa iésima linha em vermelho aqui? Porque suponha que vamos escolher a linha I, que a gente chama de iésima linha, para aplicarmos a regra de Laplace. Podia ter escolhido a linha I ou qualquer outra linha, ou uma coluna, né? A regra de Laplace a gente pode escolher ou uma linha ou uma coluna. Como é que a gente faz na regra de Laplace? Né? Lembra? A gente pega o quê? A gente pega o AI1, né? O AI1, que é esse primeiro número, vezes menos 1 elevado à posição que ele está, I mais 1, vezes o determinante de uma matriz que a gente obtém eliminando a linha, que o A1 está, e a coluna, que é exatamente quem? Que é o menor MI1. Tá? Então, o menor M1, quem é o menor M1? Ele é o determinante de uma matriz no qual a gente elimina essa linha, a linha I, e a primeira coluna. Tá certo? Depois, vai ser mais o AI2, né, que é o próximo número. E a gente faz o quê? Vai ser menos 1 elevado a I mais 2 vezes o menor MI2. Mais, até a última. AIN vezes menos 1 elevado a I mais N vezes o menor IN, tá certo? Bom, por que eu digo que a gente está somando, né? Quando a gente faz o cálculo usando a regra de Laplace, a gente usa cofatores, né? Por que a gente usa cofator? Porque isso aqui, só para a gente lembrar, é o quê? É o cofator I1.
Isso aqui é o quê? É o cofator I2. Este aqui é quem? É o cofator IN. Então, na verdade, o que a gente faz para fazer o cálculo usando Laplace? A gente escolhe uma linha, tá? Qualquer que seja, ou uma coluna, e a gente vai caminhando ao longo da linha e fazendo o quê? Então, vou pegar o primeiro elemento vezes o cofator associado a ele, mais o segundo elemento vezes o cofator associado a ele, mais o elemento IN e o cofator associado a ele, tá? Então fica desse jeito aqui para fazer o cálculo. Como é que a gente pode representar esse cálculo usando um símbolo matemático no qual a gente pode representar essa soma usando o que a gente chama de somatória, né? Que é o símbolo matemático para representar uma soma, tá? Então olhe bem, qual é o índice que está congelado? O índice congelado é o que não está mudando, é o índice I. Olha, perceba que o índice I está parado. Todo mundo tem o índice I. Ele representa o índice da linha. A linha a gente não muda, a gente mantém a linha I e vai mudando a coluna. Qual o índice que muda? O índice que muda é o índice associado à coluna. Ó, perceba que vai ficar o quê? Ó? No primeiro vai ficar 1 e 1, no segundo 2 e 2, no terceiro não tem aqui, mas é 3 e 3, no quarto 4 e 4, até o último N e N. Tá certo? Bom, o que vai acontecer então aqui para a gente escrever isso usando o símbolo somatório? Então, para escrever essa soma, a gente usa o somatório, tá? Que é o soma, né? Esse símbolo está dizendo que estou somando, tá? Fazendo uma soma. O índice I está congelado, então o I a gente mantém aqui, mas qual o índice que está variando é da coluna. Então, a gente coloca uma letrinha que vai variar, e essa letrinha vai variar o quê? Ela começa em 1, então vai de 1, 2, 3 até N. Como é que a gente indica isso aqui que está fazendo uma soma indo de 1 até N? É assim, ó. Então aqui a gente está dizendo que a gente está fazendo uma soma indo de 1 até N. Se eu fosse abrir isso aqui, né, para a gente fazer a expansão do somatório, né, vai ter que dar o que está lá em cima. Mas isso aqui é como se fosse uma regra para indicar uma soma geral. Então o que ele está fazendo? Está fazendo o seguinte, ó, faça a sua soma com esses termos, trocando o índice J com o número indo de 1 até N. Então ficaria assim, ó, o primeiro elemento, J igual a 1. Então vai ficar A e 1, C e 1. O próximo, J igual a 2. Então, mais J igual a 2, A e 2, C e 2. O próximo, A e 3, C e 3. E vou até onde? Eu vou até a N. Ó. Você viu que é exatamente a somatória que eu tenho ali? Tá? Então, é desse jeito que a gente representa. Bom, a gente tem algumas propriedades de determinante aí que são propriedades importantes, né? Uma propriedade importante, primeiro determinante, é o seguinte... quando a gente tem duas matrizes quadradas, né, para a gente poder fazer o produto, as duas matrizes têm que ser da mesma ordem, senão a gente não consegue. Então, se eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B e cada uma delas é quadrada, as duas têm que ser N por N, igual. Como é que é o determinante do produto, né? Então, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Olha que regra interessante essa aqui, né? É uma regra muito importante essa aqui. Em geral, não vale que o determinante da soma de duas matrizes é igual à soma do determinante, mas o produto, o determinante do produto das matrizes é igual ao produto dos determinantes. Essa é bastante importante, essa regra. Uma outra regra interessante é o seguinte: dada uma matriz A, se existir a matriz inversa, não necessariamente existe sempre, né? A gente sabe que nem toda matriz quadrada tem inversa, mas se ela tiver a inversa, e é denotada por A menos 1, o que acontece? O determinante da inversa é igual a 1 sobre determinante de A. Tá? Inclusive, eu consigo demonstrar esse resultado usando a primeira propriedade. Na verdade, então, a segunda propriedade é uma consequência da primeira, né? Que eu vou fazer logo em seguida aí embaixo, né? Prova, né? Vou colocar aqui, né? Prova da propriedade 2. Não deixar no rascunho não. Vou fazer a conta mesmo. Prova da propriedade 2 usando a primeira. Propriedade 1. O que a gente sabe por definição da matriz
inversa. A gente sabe isso aqui, ó, que A vezes A menos 1 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar a identidade, certo? A vezes A menos 1 é identidade, por definição, tá? Bom, então, se eu quiser calcular o determinante aqui, né, então, aplicando o determinante dos dois lados, o que a gente encontra? A gente encontra que determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante da identidade. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês têm uma matriz que é triangular superior ou triangular inferior, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal? Olha, a identidade só tem a diagonal. Ela é uma diagonal. Você pode imaginar que ela é triangular superior, triangular inferior, ela é as duas ao mesmo tempo. Então, qual é o determinante da matriz identidade? Para fazer o cálculo do determinante da matriz identidade. A identidade é assim, ó. Ela é 1, 0, 0, 0. Só tem elementos 1 aqui, ó. Então, qual seria o determinante de 1 da identidade? Ele vai dar quanto? Só fazer o produto de todo mundo aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, o determinante da identidade é 1. Então, isso aqui vai dar 1. E o que a regra 1 está dizendo? A regra 1 está dizendo que o determinante do produto é igual ao produto do determinante. Então, ó, isso aqui é igual a det de A vezes det de A menos 1. O que você vai fazer? Passa o determinante de A dividindo. Então, aqui a gente vai ter que o determinante de A menos 1 é igual a 1 sobre determinante de A. Olha, você vê, ó, demonstração simplesinha de ser feita. Tá? Então, a propriedade 2 a gente prova assim. E uma terceira propriedade aí, vamos colocar uma terceira propriedade. Propriedade 3, né? Terceira propriedade. E essa é bastante importante também, é o seguinte: se A for invertível, então o det de A é diferente de zero. Tá? Também vale se det de A diferente de zero, então A é invertível. Como é que a gente diz isso em matemática? A gente diz que essa condição implica C e somente C, uma condição implica na outra C e somente C, ou seja, se o determinante for diferente de zero, então A é invertível. Se A for invertível, então o determinante é diferente de zero. Tá? Então, se o determinante é diferente de zero, então A é invertível. Tinha escrito, mas não estava escrito invertível. Tá? Então, uma quarta propriedade, que é mais ou menos uma consequência da de cima, é o seguinte: se det de A igual a zero, então A é singular. Tá certo? Ou não invertível, você não admite inversa. Tá? Da mesma forma, se A for singular, então determinante de A é igual a zero. Tá? Então, essas quatro propriedades, na verdade, eu poderia reduzir para duas só, né, propriedades, mas eu quis deixar elas bem abertas para você identificar. Essas quatro propriedades são muito importantes para as matrizes quadradas. Por que elas são importantes? Por exemplo, se você vai lá e calcula, dá uma matriz quadrada que vem no sistema linear, você calcula o determinante dela, deu diferente de zero. Você fala, opa, beleza, já sei que o sistema tem solução o quê? Única, porque a matriz é invertível. Então, quando a matriz admitir inversa, o sistema tem solução única, como eu já comentei na aula passada com vocês. Agora você fala, isso determinante dá igual a zero. Opa, a solução já não é única mais. Pode ser única ou pode nem existir. Então, na próxima aula, eu vou explorar um pouquinho disso aí.
Agora, um detalhe que é importante, que às vezes o aluno confunde, aí eu vou colocar como uma observação que não é mais propriedade. Uma observação é o seguinte: não, eu vou até pôr grandão aqui, ó, não vale determinante de A mais B igual a determinante de A mais determinante de B. Isso aqui não vale, tá? Ó, não vale, ou seja, eles são diferentes. Determinante de A mais B não é igual a determinante de A mais determinante de B. Então, vou colocar aqui para deixar claro mesmo. Ou seja, determinante de A mais B é diferente de determinante de A mais determinante de B, quase sempre, tá? Pode acontecer algum caso esdrúxulo aí? Pode, esdrúxulo pode. Mas, como regra, não vale, tá? Diga.